Entretanto, estes estudos devem ser realizados respeitando sempre os aspectos éticos. Obviamente, vocês já devem ter, a partir das leituras anteriores, conseguido visualizar a questão ética, né? Então, trabalhar com células-tronco, por exemplo, não é qualquer um que possa montar um laboratório e chegar e fazer o que quiser com aquelas células. Então, existe além de uma legislação, existe também a questão ética, tá? Então, essa é a introdução da nossa web. O processo de obtenção de uma linhagem celular exige a realização de protocolos que devem ser totalmente transparentes. Então, como eu falei para vocês, a legislação, ela existe, e esses protocolos aqui devem ser transparentes e, obviamente, seguir todas as normas que são propostas, para que o doador da amostra esteja ciente dos procedimentos que serão realizados e dos produtos que serão obtidos. Tá? Então, se eu quero fazer uma doação, uma amostra, fazer uma doação de uma amostra celular do meu, sei lá, meu sangue, por exemplo, então existe um protocolo que eu vou ter que assinar. Primeiro eu vou ler esse protocolo para saber em que eles irão utilizar essas minhas células, para depois eu poder fazer a doação, certo? Então, essa introdução aqui, esse texto introdutório, é exatamente para você ficar ciente do tópico, do título que você vai trabalhar, da pesquisa que você vai fazer. Tá joia? Qual é a tarefa? A tarefa, na verdade, ela é uma sequência de atividades que você vai desenvolver para chegar ao que a professora está querendo, né, que é a produção de um texto. Ela deu como embasamento para vocês assistir ao filme A Vida Imortal, de Henrietta Lacks. Nome bonito, né? Então, vejam só, esse filme, inclusive a gente teve um pouquinho de dificuldade de disponibilizar ele para vocês. Ela tentou colocar no canal dela, no YouTube, mas aí vem a questão dos direitos autorais, que não é permitida, então ela não conseguiu. Depois a gente conseguiu compartilhar para vocês pelo Dropbox. Tá, já? Quem ainda não assistiu, vai assistir o filme. Uma dica que eu dou a vocês é, quando for assistir o filme, já leia quais são o que a professora está pedindo, para que durante o filme você já vá fazendo anotações pontuais, meio que respondendo aquilo que ela está querendo que vocês comentem. E também fazendo anotações pontuais daquilo que chamou a atenção de vocês. Porque lá na produção do texto, vocês precisarão dar opinião própria. E nessa opinião própria, você tem que saber do que se trata o filme, tá? E também saber ponderar as questões que envolvem o filme, o que aconteceu na história do filme, transportar isso para a atualidade, né, já que esse filme ele é um filme que aconteceu já há alguns anos atrás, né, essa história, que ela é baseada em fatos reais, bem interessante por sinal. Não vou falar muito sobre ele, porque eu não vou dar spoiler para quem não assistiu ainda, né? Certo, tá travando aí a apresentação, isso. Que é o seguinte, a gente está gravando, fazendo a gravação da palestra para que os demais possam assistir posteriormente. Joga no chat aí para mim, por gentileza. Tá travando geral ou em alguns? Parou de travar, aqui não está travando, não. Parou. Ok. Tá, joia. Estão compreendendo direitinho aí minha fala? Tá muito rápido? Tá ok? Tá bom, então. Então vamos voltar aqui, dar continuidade à apresentação. Tá, joia? Então, o processo. Qual é o processo? Na verdade, esse processo são os objetivos da atividade. As etapas que você vai realizando, você vai cumprindo esses objetivos. Primeiro, ler as referências apontadas na webquest, e aí vocês têm lá no item 5, né, da sequência de abas do portal, tem as referências também, tudo que tem aqui, mais as referências, é claro. 2, assistir ao filme, né, porque a gente já comentou sobre ele. 3, apontar os procedimentos corretos. Então, veja, aqui já começa aquilo que a professora quer que vocês observem no próprio filme.
Então, quando eu disser a vocês, assistam o filme já sabendo o que a professora está querendo. Ela quer que vocês apontem os procedimentos, tá, corretos que deveriam ter sido realizados pelos pesquisadores e indústria farmacêutica para o uso correto das células de ela. Né? Provavelmente a personagem, né, do filme, quem ainda não assistiu vai assistir. Tá, joia? Então, quando eu disse a vocês que vocês assistem o filme que estava lá, foi gravado lá há alguns anos atrás, e traz para a realidade. Então, a professora quer exatamente que você faça essa comparação. Que procedimentos poderiam ter sido feitos naquela época com as células dela? Tá? E aí vem a questão do que a própria professora já colocou no item anterior, né, de você ver as normas que devem ser, se ela realmente tinha um protocolo, né, se ela realmente assinou algum documento, se ela sabia o que iriam fazer com as células dela e tudo mais. E o item 4, discutir os aspectos éticos para a utilização de amostras biológicas. Então, atualmente, o que a ética diz com relação à utilização de amostras biológicas, não somente de células, tá? Mas de qualquer tipo de estrutura biológica. Por exemplo, um laboratório escolar. Tá? Na escola, uma das escolas que eu trabalho, tem um laboratório de biologia bem equipado, é uma escola técnica, mas existem normas que nós devemos seguir, tá? Existem aspectos éticos também que nós devemos seguir no próprio laboratório. E imaginem vocês, quando a gente vai trabalhar com seres vivos, a questão ética, a liberação para o uso desses materiais, existe toda uma normativa para isso. Então, a professora quer que vocês discutam esses aspectos éticos na utilização de amostras biológicas, que podem ser células, tecidos, tá vendo? Na avaliação, isso aqui também eu considero interessante vocês frisarem, porque a avaliação, a professora está dizendo assim, ó, quando vocês terminarem o trabalho, eu quero que vocês tenham cumprido isso aqui. Como quem corrige as webs sou eu, quem atribui a nota de vocês sou eu, mas eu sigo a risco que a professora recomendou, tá vendo? Então, aqui são indicação dos critérios avaliativos. Ela diz o seguinte, que a avaliação será feita a partir dos seguintes critérios. Primeiro critério, capacidade de argumentação. Então, eu só posso argumentar alguma coisa se eu conhecer essa alguma coisa, correto? Então, eu não posso argumentar, discutir, debater com alguém sobre um determinado assunto se eu não conheço aquele determinado assunto. Então, para você ter essa capacidade de argumentação, você precisará, obviamente, seguir os passos anteriores, né? Assistir o filme, fazer pesquisas em sites confiáveis. Por falar em sites, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da pesquisa, tá? E também sobre, era outro tópico que foi bem debatido, foi até uma mensagem que eu coloquei para vocês, plágio, tá? Daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso. Então, para você ter essa capacidade argumentativa, você tem que ler, tem que estudar, tem que estar por dentro do conteúdo. Ter clareza e articulação dos dados empíricos, ou seja, do seu conhecimento, né? Você tem que articular isso, até porque para você construir um texto, você tem que ter realmente essa articulação, né? Aí já entra um pouquinho da questão de você conseguir elaborar textos, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade na escrita, não na escrita em si, mas na elaboração de um texto coerente, né? Então a gente deve trabalhar isso, principalmente nós, professores, porque até na própria explicação, quando vocês estiverem em sala de aula, você tem que ter uma sequência lógica, você tem que preparar um plano de aula e tudo mais. E isso vocês irão aprender futuramente nas disciplinas. Tá? Empíricos com embasamento teórico sustentável. Então, aproveitando aqui dessa questão do embasamento teórico, tá? Falar para vocês que muitas vezes a gente tem uma pesquisa, alguém ligou o áudio aí, por gentileza. Então, muitas vezes a gente... Deixa eu ver se a gente identifica aqui quem ligou o áudio. Eu já ouvi aqui, profissionais da saúde. É o jornal que está passando. Vê só. Então, com relação a esse embasamento teórico, eu queria pedir a vocês que
quando fossem pesquisar, geralmente bota lá no Google um tópico. Aí aparece logo lá, Wikipedia, Brasil Escola, tal. A gente tem que procurar sites, por exemplo, se eu vou falar de alguma coisa sobre normas ligadas ao manuseio. Tem alguém com o áudio ligado aí, quem será? Josué, por gentileza, desliga teu microfone. Isso, obrigado aí pela ajuda. Valeu, muito bem. Então, a gente, por exemplo, se eu vou pesquisar alguma coisa sobre... Sim, os sites. É o seguinte, eu estava falando do seguinte, você joga lá no Google um tema e geralmente aparece lá Wikipedia, Brasil Escola, que geralmente aparecem lá porque a galera do ensino médio joga lá no Google essas pesquisas e eles vão sempre procurando nos primeiros. Então, primeira dica, nunca faça uma pesquisa clicando no primeiro link que apareceu lá e acabou. Alô? Oi? Alô? Tem alguém com áudio ligado? Josiel, né? Falei não. Josiel Emanuel, desliga o microfone, por favor. Nairês, professor. Nairês. Desligou? Opa. Pronto? Ok. Então, primeira coisa, procurar sites confiáveis. O site do Ministério da Saúde, por exemplo, tem muita coisa legal sobre a questão de saúde. Alguns sites que você possa pesquisar e obter várias informações. Porque às vezes você clica no primeiro, aquilo ali às vezes é uma pesquisa, o resumo do resumo do resumo do resumo, e você ainda vai fazer o resumo daquilo ali. Tá? Então você fica com argumentações pobres, argumentações. Tá? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente utiliza fontes diferenciadas, mais eu vou aprendendo. Por exemplo, eu vou preparar uma aula de biologia, geralmente eu coloco 2, 3, 4 livros de autores diferentes, tá? E eu vejo o que é que cada um trabalha sobre aquele tópico. Citologia mesmo, agora eu estou trabalhando no primeiro ano, né? A gente está vivenciando o segundo bimestre com aulas online também. E aí a gente vai montando isso, pesquisando em diferentes fontes. Por que eu faço isso? Porque eu vou agregando mais qualidade naquele conteúdo que eu vou tentar ensinar aos meus estudantes, né? Que eu vou tentar intermediar aquele processo de ensino-aprendizagem. Então, aconselho a vocês a fazerem isso também. A utilização correta, só complementando a fala anterior, professor, então não posso mais pesquisar no Wikipedia, não é que você não possa mais pesquisar, né? O que eu estou dizendo aqui é que vocês pesquisem em fontes variadas, tá, já? A utilização correta e coerente das referências embasadoras. Quando eu estava eu concluí o meu mestrado, não sei como, trabalhando manhã, tarde e noite, que a vida de professor é essa, mas eu consegui ainda fazer um mestrado. E uma das coisas que a gente recebe bastante porrada lá no mestrado é a questão da referência bibliográfica, né? Às vezes eu chegava lá pensando que estava abafando, professora, fiz essa pesquisa, você pesquisou isso onde? Eu li esse livro aqui, esse livro aí é de ensino fundamental, volte. Então, a gente tem que também ter essa noção de quando for fazer um trabalho, a referência bibliográfica que você vai utilizar. Não estou dizendo que vocês agora terão que estar nesse nível e tal, não, mas ter cuidado e ir sempre melhorando. Tá vendo? Bom, a conclusão. Nesse caso aqui, a professora está querendo aqui, o que se espera após a realização da atividade. Na conclusão, ela quer que vocês, após realizar todas essas etapas, atinjam isso aqui. Então, ao final da atividade, os estudantes deverão compreender a importância da utilização de células para o estudo de doenças e de novas estratégias terapêuticas, bem como os protocolos e aspectos éticos necessários para a obtenção dessas amostras. Ou seja, você tem que compreender a importância dessas células, né, para o estudo de determinadas doenças e saber os protocolos e a questão ética de quem vai fazer uma doação. Eu vou doar minha célula, para que serve minha célula? Vocês vão utilizar ela para quê? Quem já assistiu o filme
compreender o que foi que aconteceu lá com a personagem, tá? E foi baseado em fatos reais. Se fosse hoje, de acordo com a ética, será que teria sido do mesmo jeito ou não? Então vejam que eu estou dando várias dicas para vocês de como vocês podem proceder na elaboração da web, tá joia? Existem algumas observações, e aí eu queria a atenção de vocês, porque talvez até pela própria inexperiência, né, talvez faltou uma melhor, digamos assim, prestar mais atenção na informação da web, mas a primeira web, existiam lá algumas instruções também, né, de como deveria ser elaborado o trabalho, e algumas pessoas, inclusive, enviaram o trabalho manuscrito, escreveu, e tirou uma foto e enviou. Então, a gente não pode repetir essas atitudes, por quê? Porque, de qualquer forma, a gente está realizando um curso de graduação e nós precisamos agora ter uma certa postura em termos de elaboração de trabalhos. Eu sei que vocês não estão pagando agora a disciplina de metodologia científica, tá? Então, por exemplo, a professora colocou aí essas observações de como o trabalho deve ser elaborado. Alguém me questionou, professor, mas a gente não teve aula de metodologia científica, no ensino médio a gente não teve aula de metodologia científica, e realmente a gente não teve, eu não tive, meus estudantes atualmente não têm a disciplina metodologia científica, a gente aqui acolá pede um trabalho, né, nesse formato aí, para que eles já comecem a ter o contato com esse tipo de trabalho. Mas, de forma concreta, exigir que seja de acordo com as normas da ABNT, né, a gente não pode fazer 100%, mas, porém, contudo e todavia, não quer dizer que vocês já não possam ir trabalhando essa questão aí de elaborar um trabalho mais bem formatado, até porque seu trabalho, por mais simples que você ache que ele venha a ser, ele pode virar um artigo, você pode publicar o seu trabalho em uma revista científica. Inclusive, eu dou uma dica a vocês com relação a isso. Procurem revistas científicas na área da biologia. Se vocês quiserem depois, eu posso até mandar alguns links de alguns sites, né, de revistas. E cada revista científica, eles têm um formato diferente de trabalho. Como assim, professor? Esse próprio espaçamento entre linhas que foi pedido aí na formatação da folha, alguns pedem de uma forma, outros pedem de outra, a capa contra a capa, se tem, se não tem. Então é interessante que vocês também se familiarizem com isso, porque ajuda bastante. Tá? Às vezes você prepara uma webquest dessas, não dá muita importância, mas aquele seu trabalho pode virar um artigo científico, e é algo muito importante para a nossa vida acadêmica, a publicação de trabalhos. Tá, já? Então, o resultado final desta atividade será a produção de um texto contendo as seguintes especificações. O formato da folha A4, isso aqui quem for utilizar o Word, por exemplo, para digitar o seu trabalho, tem que obedecer essas regrinhas aqui, ó, que são básicas, padrões básicos para os trabalhos que vocês irão fazer. Conselho que eu dou a vocês, para não ter que toda a web estar refazendo, você monta um modelo, faz um arquivozinho com o modelo já nessa formatação e deixa lá. Conforme as webs irão chegando, você pega aquele arquivo, copia ele, cola em outra pasta, sei lá, em algum lugar, e edita ele. E aquela fonte fica sempre lá. Você vai lá, copia, cola em outro lugar e edita ele. E aí facilita a vida de vocês, porque às vezes a gente termina esquecendo também, né? Mas vamos lá. Então, formato da folha A4, fonte Times New Roman e tamanho 12, o espaçamento entre linhas é de 1,5, aí vem as margens, né? Superior de 3 centímetros, inferior de 2, à esquerda de 3 e à direita de 2. Então, configura lá, já deixa uma capa e uma contracapa, só para você preencher lá o título do trabalho, a disciplina, né? E já deixa como modelo. Isso vai facilitar bastante a vida de vocês. O texto deverá ter, no máximo, 30 linhas. Né? Ainda bem que a professora não colocou no mínimo, né? Já pensou? Ela foi boazinha, ela colocou aí, no máximo, 30 linhas. Opiniões pessoais e embasamento teórico. Lembra que eu falei para vocês da questão das opiniões pessoais? Então,
para eu falar sobre alguma coisa, eu tenho que ter conhecimento sobre aquele algo. Assistir o filme, ler, acessar sites confiáveis, diversificar os sites para você compreender sobre o tema. Qual é o tema dessa web? Sabe qual a importância das células, né? Como é que as células estão ajudando na cura de determinadas doenças, e ver a questão dos protocolos e da ética na utilização dessas células nesses tratamentos. É só isso, tá? Mas aí você tem que ter um embasamento teórico também. Os argumentos feitos a partir da assistência do filme devem ter coerência com a proposta da atividade. Então, a atividade tem uma proposta. Você não pode chegar lá, assistir o filme e colocar no seu trabalho. Naquela época, as roupas eram muito longas. Eu mesmo não usaria uma roupa daquela e tal. Então, você vai focar no que a atividade está pedindo. E a letra E, eu falei a letra D? Falei. Letra E, a capacidade de argumentação, clareza e articulação. Foi aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Para você fazer isso, você tem que entender do que você está falando. Tá, joia? A questão do Ctrl+C, Ctrl+V, de ir nos sites, né, nessas várias fontes. Eu vou imaginar aqui que vocês pesquisem várias fontes. Mas a gente teve uma situação aí muito chata, né? Inclusive eu mandei uma mensagem para vocês pedindo, reforçando a questão do plágio, né? A professora pediu que eu avisasse a vocês que o plágio seria zerado, né? Se caso ela encontrasse algum plágio, um Ctrl+C, Ctrl+V direto, ela zeraria a nota dos fóruns, tá certo? Então, mas professor, como é que eu vou fazer para não plagiar um texto? Ora, se eu abrir lá na minha internet 3, 4 sites falando sobre o mesmo assunto, eu vou pegar o primeiro site, eu vou ler, tá? Eu faço anotações pontuais, eu já vou digitando mesmo essas anotações pontuais. Eu sei que, às vezes, é muita informação, mas quando você começar a ler os outros sites, muitas coisas irão se repetir, tá? E aí você vai só agregando mais qualidade àquilo que você já escreveu e, no final, você constrói o seu texto, tá? Outra coisa, com relação à produção textual. São 30 linhas. Eu vou jogar aqui uma citação de 10 linhas logo, jogar aqui no canto direito, lá pelas normas da ABNT, porque aí só ficam 20 linhas para eu escrever. Eu vou colocar uma imagem, porque essa imagem vai ocupar um espaço grandão, tá? Não façam isso, porque, quer dizer, a citação você pode até colocar, a imagem pode até utilizar a imagem, mas não contando isso como um espaçamento e diminuindo a quantidade de linhas. A produção textual em si, ela tem que ter essas 30 linhas. As habilidades que vocês devem desenvolver ao concluir esse trabalho, né, o saber fazer, seria a qualidade do método de investigação, de pesquisa. E aí, durante essa fala, eu dei várias dicas para vocês de como melhorar essa qualidade, tá, de pesquisa. Capacidade de argumentação, voltamos novamente ao mesmo ponto. Para eu argumentar, eu tenho que conhecer o assunto. Eu não posso argumentar sobre algo que eu não entendo. Capacidade de reflexão sobre os assuntos estudados. Quando você estuda, você lê o assunto, você compreende ele, você vai ter essa capacidade reflexiva aqui. E a capacidade de reflexão sobre descrição de enredo de filmes, que é aquilo que eu falei para vocês. Assistir o filme fazendo anotações pontuais, você, no seu cognitivo, você saber o começo, o meio e o fim desse filme, né, qual é a história que ele está tratando, e sempre associar, como a professora já pediu aí, sempre associar o que aconteceu naquela época com o hoje. Tá? Se fosse hoje, aconteceria aquilo, por que não aconteceria? Quais foram as situações que mudaram? Por que mudaram? Foi benéfico, foi maléfico? Tá? Então, argumentar, falar, explicar, dar a sua própria opinião, mas sempre com coerência dentro daquilo que foi pedido na web. Tá joia? Então, para nossa reflexão aí, nosso amigo Paulo Freire, né, grande mestre aí da área do ensino e aprendizagem, disse o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento. Tá? A gente já deve ter ouvido muito essa questão de, não, eu vou transferir conhecimento para os meus alunos. Tá? A gente não transfere conhecimento para aluno. Tá? A gente facilita, a gente faz um intermédio
para que aquela informação chegue até o nosso estudante, pelos 5 sentidos, né? A gente só aprende porque nós temos esses sentidos. E aí é uma dica que eu dou a vocês, enquanto estudantes, enquanto futuros profissionais: quanto mais você estimula esses sentidos, mais você aprende. Tá? Se eu estou estudando algo somente ouvindo, eu vou aprender, claro. Mas se eu ouvir e ver, eu aprendo mais, porque meu cérebro recebeu 2 tipos diferentes de estímulos. Se eu ouço, se eu vejo, se eu sinto o cheiro, se eu posso colocar o tato, né, paladar, quanto mais eu estimulo diferentes sentidos, mais o meu cérebro recebe informações e mais eu aprendo. Por isso que eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas de biologia, colocar os estudantes para trabalhar, colocar a mão na massa, porque eles fazendo, eles aprendem muito mais. E a gente também, né? A gente aprende às vezes muito mais com eles do que estudando sozinhos, tá? Às vezes não, quase sempre. Então, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades, e aí essas possibilidades são as nossas variadas metodologias. Cada um de vocês tem uma metodologia diferenciada, terá uma metodologia diferenciada, irão entrar daqui a pouco no mercado de trabalho, tá? Que tem muitos desafios, mas é muito prazeroso. Então, criar possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção, no caso do conhecimento. Tá? Então, lembre, a gente não transfere conhecimento para ninguém. A gente é um intermediário para levar a informação até o nosso estudante, e ele é que vai no seu cognitivo, produzindo, construindo esse conhecimento de acordo com os estímulos que ele vai recebendo, variados estímulos. Então é isso aí. Bons estudos para vocês. A gente vai fazer o seguinte, eu vou passar para vocês aqui uns recadinhos, tá? A minha produção falou e eu anotei aqui para não esquecer. E aí eu abro para esclarecer as dúvidas, tá, joia? Deixa só eu retornar aqui, pronto. Bom, recadinho número 1. Já falei que era do registrar o nome. Tem. Ó, ainda tem algumas pessoas aí que estão com codinomes no chat e a gente não consegue identificar quem é. Tá? Aí eu queria que vocês visualizassem aí. Por exemplo, tá aparecendo para mim aqui na tela, ó, Paulo Batista, tá ok. Canal René Guerra, quem é? Por gentileza, digita aí no chat teu nome, para a gente registrar a presença. O recadinho número 2, nós estamos aqui com a questão das notas dos fóruns. Alguns estudantes me mandaram mensagem perguntando por que estavam sem nota no fórum. Primeiro fórum, segundo fórum, tal. Então, veja só, o que acontece é o seguinte: às vezes você respondeu o fórum, a professora fez um comentário naquela tua resposta para que você complementasse a tua construção lá, e você não voltou. Tá? Então, é necessário que quem já postou o fórum, quem respondeu o fórum, volte lá no primeiro fórum, veja a resposta que a professora deu, se ela pediu que você complementasse alguma coisa, porque ela vai lá e termina a correção, coloca a nova nota de vocês. Tá, já? Outra coisa, o fórum, o fórum de construção, a gente vai, não precisa digitar uma vez e acabou-se não. Tá? Você digitou sua resposta, fez sua pesquisa, depois você vai lá, ver se a professora fez algum comentário, pediu que você pesquisasse mais sobre isso, tal, disse, isso aqui está incompleto, você vai complementa na resposta da professora, e aí vocês vão construindo, tá, um texto e melhorando a qualidade daquele texto. O fórum, basicamente, ele funciona para isso, para que vocês possam ter essa construção junto à professora, tá joia? O outro, tá aparecendo aqui. Isso. Daqui a pouco eu respondo as perguntinhas, tá joia? Sim, e quando a gente terminar aqui, vocês não saiam, porque vai ter a aula do professor Felipe, a palestra dele aí, falando sobre a web de biofísica. Isso. Bom, agora eu queria que vocês, deixa eu ver aqui no chat, porque já tem muita mensagem, e aí
não vou perder muito tempo retornando à leitura. Quando a nota for baixa, pode refazer? Pode. Quando a nota for baixa, você pode refazer? Pode, sim. Tá? A ideia é exatamente esse feedback. A professora dá um feedback a vocês, tá, joia? Da atividade. Você fez a atividade, postou, aí a professora foi lá, fez um comentário, pediu que você refizesse ou complementasse alguma coisa. Se você não refizer, ela vai fechar a tua nota. Mas se você, de repente, voltou lá e refez, complementou a sua pesquisa, ela vai lá e te dá um retorno, tá, joia? Alguém sem nome perguntou se tem prazo para fazer. Para fazer o quê? O que não consegui. Érica, tu estás compartilhando tua tela, Érica. Se a nota da avaliação for baixa, pode fazer a segunda chamada? Não. Você só pode fazer segunda chamada quem, porventura, não pôde realizar a primeira e da entrada, pedindo, solicitando, né? Ou, nesse caso, como a gente cada um está fazendo em casa, quem teve problema na postagem, naquele primeiro momento, a gente autorizou que fosse feita a segunda chamada. Somente isso. Se você concluiu a prova, teve sua nota fechadinha, não pode fazer a segunda chamada. Pronto, então a professora Esther está dizendo o seguinte, que quem fez, que na verdade todos fizeram de casa a prova, mas algumas pessoas tiveram problema na hora de postar a prova. Então, essas pessoas puderam e poderão fazer a segunda chamada durante esse período agora de pandemia, né? A gente está com algumas situações aí. Mas os demais que concluíram o envio da prova, que postaram, esses não poderão fazer segunda chamada. Tá, já? Saber se os comentários dos fóruns ficam nos fóruns. Ficam nos fóruns. Não fica. Professor, o que acontece com as notas baixas das provas? Olha, as notas baixas das provas, tem duas situações. Foi interessante sua pergunta, Eliane Ferreira. É o seguinte, a prova, ela não tem recuperação de prova, tá? Você fez a sua prova, só vai fazer segunda chamada quem não conseguiu, por algum motivo que a gente já comentou aqui. E aí, você vai ter que ter um bom desempenho nos fóruns, né, fazer atividades, na própria WebQuest. E é aquela coisa, eu falei para vocês, é estudar, gente, tem que se dedicar, tem que estudar, focar nas pesquisas, porque vocês sabem que a nota de vocês é a construção, né, de prova, mais web, mais fóruns, certo? João Lima, como vou assistir esse filme? João Lima, tem o link desse filme, está na aba, deixa eu me recordar aqui. Mandei por mensagem, todos vocês têm uma mensagem com o link, mas também tem a aba conteúdo, que é lá do portal, na aba conteúdo. Aí lá tem o link, você clicou, ele vai direto abrir o link do filme, tá, joia? Gostaria de saber se os comentários dos fóruns, sim, já respondi, né? Os fóruns ficam lá os comentários. Podemos colocar... Professor, pode passar de 30 linhas a WebQuest? Olha, o ideal é que não passe de 30 linhas. Por que a professora pediu 30 linhas? Assim, quando estipula, né? Para que vocês não fiquem perdidos em... poxa, eu vou fazer 5 linhas, será que é pouco? Vou fazer 100 linhas, será que quanto mais linhas eu vou ganhar mais nota? Não é isso. Essa quantidade de linhas é exatamente para que vocês tenham a capacidade de enxugar um texto, de resumir, de compactar ele dentro daquelas ideias que a professora pediu. Tá, joia? Então, o ideal é que vocês façam aproximadamente isso aí, 30 linhas. Mas digamos que passou 2 linhas, 3 linhas, ninguém vai brigar por isso, né? Mais alguma pergunta? Eu parei aqui em cima. Tem mais perguntas? Alexandre, muito difícil pesquisar com tanto conteúdo no Google. Vocês poderiam indicar alguns livros? Eu não posso te indicar, assim, vamos dizer, livros, tá? Da área. Você pode pedir a indicação à professora, a indicação de livros de nível superior. Mas, assim, a questão de ter muitos sites, de muitos sites aparecerem quando você pesquisa no Google,
é quando eu falei para vocês, tenham sempre em mente de que eu não vou clicar no primeiro e aquela vai ser minha pesquisa, não. Não é que eu não vá ler o que apareceu lá, mas que você leia diferentes... Se eu tirar nota baixa na WebQuest, eu posso refazer? Não, a WebQuest ela não pode ser refeita, não. Agora, o que vocês podem fazer, por exemplo, durante o período de construção da WebQuest, se vocês tiverem dúvida em alguma situação, nós iremos fazer correções. Você manda para mim, professor, posso te mandar no e-mail, estou construindo assim, tá certo, tá errado? Oi? Professor Felipe, tem coisas específicas aqui que a pessoa está passando aqui no WhatsApp dela. Inclusive o auxílio emergencial. Érica, pelo amor de Deus, Érica, não fofoca de ninguém aí não, nós estamos vendo tudo, moleque. Bom, Érica, tu está compartilhando isso, muito bem, Érica. Ave Maria, meu coração quase para agora, Érica. Jesus Cristo. Tem mais alguma dúvida, galera, que vocês têm assim com relação? Eu creio que o professor Felipe também vai reforçar aquilo que eu falei aí durante a palestra, tá? Mas eu espero que tenha esclarecido assim várias dúvidas de vocês com relação a isso, tá? Depois que terminar o professor Felipe, aí diz que ele vai ter informações sobre... Quando o fórum a nota é baixa e o professor não comenta nada que é para ser melhorado, tipo, só dá a nota baixa, mas não fala nada. Certo. Aí você faz o seguinte, quando você postou seu fórum, o professor não comentou nada, deu a nota baixa, você pode ir no próprio fórum lá, na sua resposta, complementar a sua resposta e pedir ao professor que reavalie. Não tem problema nenhum. Pronto. Lembrando a vocês, meu link para o filme não abre. O Ed Gleisiane. Talvez tu esteja olhando o link errado. Vê a última mensagem, creio eu, a penúltima que eu mandei para vocês, tem o link correto lá. Tá, joia? Professor, Oi. Professor, posso fazer individual ou é obrigatório ser em dupla? Olha, Gisele, o ideal é que seja em dupla, certo? Mas se caso ocorra algum problema de você não ter como, sei lá, encontrar, principalmente nesse período agora, encontrar com sua dupla ou se comunicar com ela, aí nesses casos excepcionais, você pode fazer individual. Mas o ideal é que seja em dupla. Não quer dizer que você vai perder nota porque fez individual, não. Tá? Mas tem que avisar posteriormente ou a gente já pode... Não. Porque quando vocês enviam o trabalho, eu recebo e vou comparando, né? E eu vejo quem foi que fez o trabalho igual, que são as duplas. Mas não precisa avisar, não. Obrigada. Professor? Oi. Professor? Oi, Bia. O link que eu tenho do filme, ele dá acesso ao Google Drive e ele dá acesso negado. Tá dando acesso negado, né? Não há. Isso, não abriu de jeito nenhum. Aí pedem para me pedir uma permissão por e-mail. Não foi liberado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reenviar o link para vocês, não sei se aconteceu algum problema, apesar que muitos já conseguiram assistir, mas eu vou reenviar para vocês nas mensagens o link direitinho, tá joia? Aí se você Bia, tu tentas e quem também não está conseguindo. Se não conseguir, aí manda na mensagem lá que eu vejo. Tá joia? Por favor, me tire uma dúvida. A web que citando umas 30 linhas. Tá joia. Nicolas fez uma pergunta aí se precisa fazer introdução, conclusão e tal. É interessante que vocês façam, tá? Porque dentro dessa introdução, dessa conclusão, você pode fazer em um texto só, com 30 linhas, mas que você aborde todo o texto. A gente tem que fazer, na verdade, isso, né? Tem que ter uma introdução, você tem que ter ali um embasamento e depois chegar a uma conclusão. Aí, dentro disso, você coloca as 30 linhas. Tá joia? Eu queria saber aí se vocês compreenderam direitinho, se ficou legal. Cícero só conseguiu assistir 15 minutos. Professor. Oi. É da Ébora, do Polo de Água Branca. Pois não,
O senhor só é tutor da área de biofísica? Não, eu sou tutor da área de citologia. Biofísica é professor Felipe. Citologia, né? Certo. Aí eu queria até dizer a vocês que estou disponível aí, como sempre, para tirar as dúvidas, tá? Um conselho, não se assustem. Tá? Às vezes eu recebo mensagem de pai, com a PRA não estou conseguindo dar conta, fazer isso, aquilo, outro. Mas não se assustem, é assim mesmo. Tá? Porque seria interessante uma aula como essa que o senhor deu, de orientações. Eu não sei se meus colegas também têm a mesma angústia com relação à química geral. Sim. Ô, Débora, você falou em um tópico que eu iria falar aqui no final. É uma notícia boa para vocês. Vocês, a partir semana que vem? Primeiro período, a partir do dia 25, vocês começarão a ter aulas com os professores, tá? Explicando o conteúdo. Dentro dessa logística que a gente teve essa reunião hoje. Aí já vai ajudar mais, porque vocês vão poder tirar as dúvidas do conteúdo, o professor vai explicar para vocês aquele conteúdo. Eu creio que vai ficar mais dinâmico. Tá, já? Professor, oi. Com licença. Em relação a teve a dificuldade da primeira, eu sou uma dessas pessoas, e gostaria de perguntar se terá aulas de tira dúvida como essas aqui para as próximas webquests, porque ajuda muito e incentiva mais o aluno que principalmente tem essa dificuldade de estudar à distância, que nunca estudou, é tudo muito novo, para mim também é muito novo, e eu fico meio perdida aí nesse mundo. Ô, Eliane, eu concordo com você plenamente. E, inclusive, a gente pode ficar fazendo sem problema nenhum, tá? Esclarecendo as dúvidas de vocês com relação às webquests, as próximas webs. Eu estou disposto a ajudar vocês. Estamos juntos nesse barco, né? E no final eu quero ver todo mundo formado aí. Quem é que vai me substituir para me aposentar? Eu estou já me aposentando. Tá certo, professor. Muito obrigada. Adorei sua aula e espero que tenha as próximas assim. Outro, valeu, obrigado. Alguém perguntou sobre a nota da web. Eu estou concluindo ainda as correções, porque são mais. Você tem que morder, olha, pegar esse pedaço, assim, botar aqui. Mas até segunda-feira elas estarão postadas, tá vendo? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui, que o professor Felipe está querendo dormir e ele tem que terminar a palestra dele, né? Iniciar. Obrigado pela presença de todos vocês. Tá joia? Tem alguém com o microfone ligado? Eu vou passar a palavra agora ao professor Felipe. Boa noite para vocês. Muito obrigado pela participação. E qualquer dúvida, chama lá nas mensagens, tá joia? Valeu. Tem outros momentos assim para nos conhecermos e tirarmos nossas dúvidas. Valeu, grande abraço. Fica com Deus.